Olá, estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Conversa com Propósito. Hoje temos a alegria de receber aqui um veterano servo de Deus, pastor Neuto Pereira Abreu, presidente de honra da ADIPEL, Assembleia de Deus Setor Pedro Ludovico, e é também o nosso primeiro secretário da mesa diretora da Convenção Estadual do Ministério de Madureira em Goiás, trabalhando comigo no dia a dia na administração da igreja em Goiás. Também faz parte de órgãos da Convenção Nacional e tem uma longa trajetória aí, servindo a Deus no seu reino, na sua obra, especialmente nas Assembleias de Deus, por que não dizer em vários estados do Brasil, por onde você passou. Pastor Neuto, muito bem-vindo ao nosso programa. Esperamos que a sua contribuição será de muita importância, como de fato será mesmo, para todos que estão nos assistindo. Gostaria que você trouxesse a sua primeira saudação àqueles que estão conosco. Muito obrigado, bispo. Uma honra poder estar aqui com o senhor para poder conversarmos de assuntos importantes do Reino de Deus. Eu, hoje, jubilado, e quando o senhor fala veterano, fiquei até, meu Deus, parece que eu converti tem poucos dias, já sou um veterano das Assembleias de Deus em Goiás. A vida é assim, né? Os ciclos vão acontecendo e nós vamos acontecendo, o tempo vai passando, daqui a pouco, em muitas reuniões que você estava no passado, eu estava, a gente era o mais jovem da reunião. Hoje, em muitos encontros, a gente é o mais idoso, né? Pois é. Mas o que importa é que a gente acumulou uma experiência muito Graças grande a Deus. E temos aquela sensação que estamos no centro da vontade de Deus. Pastor Neuto, antes de falarmos sobre sua trajetória ministerial, pastoral, também na área intelectual, eu gostaria muito que você trouxesse aqui um pouco da sua infância, juventude, a sua conversão, porque eu sei e conheço essa realidade. Sei que ela será de muita importância para todos nós. Muito bem. A minha conversão se deu no ano de 1974, quando o senhor ainda era solteiro. Quando nós falamos conversão, é o encontro com Cristo, né? A sua mudança de vida, né? Isso. Eu sou oriundo do estado de Tocantins. A cidade que eu nasci hoje chama-se Aparecido Rio Negro. Antes era Porto Nacional. E vim para Goiânia, como a maioria dos jovens do interior de Goiás, para trabalhar, pensar em estudar. Isso se deu em 1968. Uma coisa que marcou a minha chegada aqui é que logo no ano seguinte, o Íris Rezende, que era prefeito, foi cassado. E eu não sabia o que era isso. Aí vi no jornal lá, Íris Rezende é cassado. Eu pensei, como é que caça uma pessoa? Para mim, caçar era lá no mato com a espingarda e caçar animal. Era uma expressão nova. Então, eu cheguei nessa época, uma vida muito difícil, eu e o Alvérsimo, ele ainda de menor, e fomos trabalhar na construção civil. Depois não deu certo e tornamos voltando para a roça. A gente saiu da roça, mas a roça não saiu da gente. E aí Como acontece com todo goiano, né? Então, bispo, eu fui, e o Alvérsimo, cortar lenha no distrito de Senador Canedo, hoje Caldasinhas. Ficamos lá 3 meses cortando lenha. Antigamente, na década de 60, as padarias e os restaurantes não tinham fogão a gás, era tudo a lenha. Então, tinha muitas lenharias no subúrbio de Goiânia, e essa lenharia era lá no setor Novo Mundo, que era chamado Palmito. E quando nós terminamos de cortar esses quase 1.000 metros de lenha seca, o Alvérsimo foi trabalhar com o Valdemar, que morava aqui em Campinas e que tinha um caminhão que transportava lenha, e eu fui trabalhar de apontador no depósito que fazia a distribuição de lenha. Me tornei também carroceiro e entregador de lenha aqui em Goiânia. Isso é muito bom para saber que se hoje você e quantos homens, né, estão numa posição de melhor condições de vida, mas as pessoas não imaginam, né, o início, o preço que cada um paga, né, a caminhada que
todos percorremos no começo da nossa vida, isso é para todos, mas também eu gostaria de a gente conversar um pouco sobre, além dessa conversão, sua chegada a Goiânia, que aconteceu a conversão aqui em Goiânia, né? Sim, aqui em Goiânia. Aqui em Goiânia, o encontro com Cristo, né? Eu, depois de tentativa de trabalho, enfim, Você se tornou também militar. policial militar. Eu né? saí um dia, eu morava em Vila Nova, e o Alvéspimo, ele era vendedor. Quando ele fala Alvéssimo, é o mano dele, né? Meu irmão, pastor Alvéspimo. Não sei se é irmãos gêmeos, mas os dois... É como se fosse. E um dia eu fui visitar um amigo que era lá de São Miguel do Araguaia, a cidade onde a gente morava quando veio para cá, e ele disse: Neuto, por que você não inclui na polícia? Está aberto a inscrição. E eu fui lá, fiz inscrição, e aí, não, a prova é agora. Fiz a prova e passei em terceiro lugar. Eu só tinha o terceiro ano primário. E não exigia escolaridade. Se você passasse em português e matemática, você estava aprovado. Consegui passar nas provas e incluí em 71. Fiquei durante 10 anos na PM. Foi nesse período que eu me converti. Ocupou muitas posições simples, humildes, mas dignas, né? E em razão disto, veio a sua conversão a Cristo e a sua chamada para o ministério. Deus tinha um propósito muito maior para a sua vida. Como foi então essa chamada, o início, que marcou muito seu início da caminhada no ministério pastoral? Bispo Ides, a minha conversão se deu o seguinte: eu estava de folga, morava no setor Bela Vista, desci na Goiás e peguei a avenida, a Rua 4, subi na Araguaia. Quando chega na esquina da Araguaia com a Anhanguera, estava lá o Messias Campos, meu amigo, que trabalhamos juntos na roça, colhendo arroz lá em São Miguel do Araguaia, com boias frias, e eu sabia que o Messias já era crente. Aí começamos a conversar, e eu caí na besteira de perguntar para ele: Messias, como é que você agora é crente? Como é que é isso? Ele não parou mais de falar, me evangelizando, me levou para o hotel onde estava o pastor Alcides Batista, o conheceu, que era o pastor da cidade. Muito. E lá ele me evangelizou e quis que eu me convertesse ali. E eu disse para ele: eu queria que o senhor fosse lá em casa, porque eu quero ficar crente, mas junto com a esposa. Aí cheguei em casa e disse: Lídia, vai vir um pastor aqui hoje e a gente vai ficar crente. Ela ficou triste. O Paulo César tinha 1 mês de nascido, meu filho mais velho. E aí eu pensei assim: tomara que eles não venham, porque ela está triste. Mas eles chegaram, e quando chegaram, o pastor Alcides perguntou a ela como era o seu nome. Quando ela disse que era Lídia, pronto, ele disse: mas a hospedeira, a mulher que hospedou o apóstolo Paulo, então derrubou aquela barreira. Naquele dia 11 de abril de 74, nós nos convertemos, e ele disse: olha, tem uma igreja aqui perto, o pastor Agnello tem uma igreja aqui. E eu fui procurar, encontrei, e entrei na igreja, que o dirigente na época não era nem ele, era o Wilson Clementino, não sei se o senhor conheceu. Então, onde você se encontrou com Cristo, muitos anos, décadas depois, você se tornou pastor daquela igreja, né? Como são os caminhos de Deus, né? Os propósitos do Senhor. Mas, pastor Neuto, você, depois da sua chamada, você começou a dirigir congregações no campo, mas você acabou, durante seu ministério, percorrendo alguns estados, né? Sim. Voltando um pouquinho atrás, bispo, um dia eu e a Lídia fomos no círculo de oração, primeira vez que nós fomos. Naquele dia, aquela mulher, chamada Georgina, ela profetizou para mim. Uma profeta, uma mulher de Deus. E aí ela disse que eu tinha sido chamado por Deus no ventre da minha mãe. Quando ela falou aquilo, me impactou tanto. E eu conjecturava comigo como que Deus me escolheu no ventre da minha mãe se ela me abandonou. Eu nem conhecia minha mãe. E à medida que eu ia conjecturando essas coisas, Deus ia tratando os meus traumas. E ali, bispo, Deus estabeleceu na minha vida um quebra-cabeças.
E a partir dali, tudo que aconteceu na minha vida era uma peça que se encaixava. Da minha chamada, da minha vocação, de ser pastor, de estar entre os príncipes do seu povo. E eu saí dali, embora eu não soubesse que Deus falasse com o homem daquela maneira, eu não tive a menor dúvida de que Deus estava a falar comigo. E ali começou minha trajetória. Com 3 anos de crente, já com o pastor Amador, ele me ordenou evangelista. E depois eu passei... Eu fui tesoureiro da igreja por 6 anos e depois superintendente da escola dominical e dirigente de congregação. E daí Seguiu toda uma jornada. Até a presidência. E a pessoa que tem chamada de Deus começa a servir mesmo, né? Aliás, um homem de Deus é um servo, né? O próprio Jesus disse: eu não vim para ser servido, né? Para servir. Aí se tornou um servo e ocupou essas posições todas aí que a gente sabe no reino de Deus. Então, além do campo do setor Pedro do Vico, eu acompanho o seu ministério desde o começo, praticamente, não é? Você esteve no Mato Grosso. Sim. Como foi sua jornada por lá? Antes, eu quero dizer, a primeira vez que eu lhe conheci, havia uma festividade no campo do Jardim Esmeralda, e eu fui, como novo crente, assistir o culto lá. E o pregador, o jovem Oídes José do Carmo. Olha aí, olha. E a primeira vez que eu o vi, já foi como pregador. E aquilo já criou uma empatia e uma impressão. Ele era muito novo, e como pode tão jovem pregar tão bem? A minha indicação para a Barra do Garças começou com a tentativa de eu ser o seu sucessor lá em Porongatu. Porongatu. Naquela época eu estava lá. Estado do Mato Grosso, você ficou quantos anos lá? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Foi presidente da convenção? Sim. Além de presidir a igreja. Depois você foi para Brasília. Do Mato Grosso? Fui para Distrito Federal. Baleia. Né? Assumiu lá Em 91. o que hoje é a nossa sede nacional, né? Ali num grande templo, considerado da Baleia. Passou por Brasília. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei lá de 91 a 93, quando o pastor Moisés decidiu sair de Gurupi para vir para Goianésia, ele indicou o meu nome para ser o sucessor dele. Foi uma surpresa. Aí você migrou para Gurupi. Gurupi. Gurupi, a época era Goiás ainda, né? Ou já era Tocantins? Já era Tocantins. Já era Tocantins. Com 9 meses, o bispo disse que me queria no Rio de Janeiro. Mas não deu certo naquele momento. Daí mais 1 ano e 3 meses. Gurupi é a igreja que eu fiquei menos tempo. Você é um dos pastores que mais percorreu o Brasil, né? De Tocantins foi para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Né? Aí, Bangu. Essa é a maior experiência, o drama maior da minha vida foi assumir aquela igreja. Porque lá estava numa situação difícil. Conflituosa, né? É uma coisa que é interna da igreja, mas Deus te honrou muito ali, né? Você conseguiu superar os desafios. Graças a Deus. Foi muito honrado. E você só saiu do Rio de Janeiro, Bangu, não por uma questão de necessidade, mas por um desígnio de Deus, né? Você voltar ao seu estado. Né? E eu tenho muita alegria de saber que você foi meu sucessor. Né? Quando nós perdemos o nosso veterano, né, pioneiro, pastor Albino, que aos seus 80 anos foi chamado para a eternidade, em 2002. Naquela ocasião, então, esse remanejamento de liderança acaba que você vem para a nossa querida Iporá, né? E foi muito bem acolhido lá. Muito. Até hoje, sua passagem lá é bem lembrada pelos irmãos. Iporá, você voltou para assessorar o bispo na Convenção Nacional, como secretário executivo da Convenção Nacional. E até que, enfim, você volta para Goiânia e assume ali o setor Pedro do Vico, um grande campo, fez um grande trabalho, marcou história. Há pouco você jubilou e teve o prazer, que alguns poucos têm, né, de ter um filho qualificado para poder dar sequência à sua presidência. E você está usufruindo agora de um período de descanso, por um lado, mas, ao mesmo tempo, está aqui trabalhando hoje, né? Não para.
Mas eu gostaria que, pela sua experiência pastoral, sua vivência com a Igreja Evangélica do Brasil, as Assembleias de Deus a qual nós pertencemos, completa agora Madureira, né? Porque a Assembleia de Deus está com 114, 115 anos de fundação em Belém do Pará. Mas Madureira, 100 anos, 100 anos. né? Que o nosso fundador, Paulo Macalão, começou lá do lado de Bangu, onde você, inclusive, foi pastor, não é? Depois Madureira, 100 anos de fundação do Ministério de Madureira. E existe uma preocupação de nós mantermos a nossa identidade pentecostal, a igreja não se descaracterizar ao longo do tempo, a nossa identidade espiritual. Nós corremos riscos hoje, não é? Muito grande. O que você acha que a igreja precisa para preservar a sua doutrina, preservar a sua identidade, né? Essa semana nós estudamos sobre o caráter cristão. A igreja tem um caráter, tem uma natureza, ela tem uma identidade, não é? E ela não pode se descaracterizar por influências que nós temos na área teológica, na área mesmo de influências de outras denominações. O que temos que fazer, que você tenha a contribuir para preservar essa identidade nossa? A nossa igreja, em particular, que é a igreja que mais cresceu no país, por uma característica fundamental, que é o poder do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. A nossa identidade é uma identidade de uma igreja pentecostal. E era a Assembleia de Deus e as outras. É o pentecostalismo clássico, clássico, ao longo dos anos. E essa igreja espalhou por todos os rincões do país, não só nas grandes cidades, mas nas pequenas, nos vilarejos, nas fazendas, que é até hoje. E ninguém cresce igual a Assembleia de Deus. E é exatamente esse poder pentecostal que traz essa chama de evangelização. A Assembleia de Deus é uma igreja que evangeliza, implantando igrejas em tudo quanto é lugar. Por isso que essa identidade, e eu falo para o Josué, meu filho, que é o meu sucessor, tem que implantar igrejas. Não tem que ficar satisfeito que você está com um campo com mais de 100 congregações que, tá bom. Não, senhor. Você tem que implantar mais igrejas, que as oportunidades... A visão nossa é uma visão de permanente crescimento, né? Exato. A ordem é avançar. É avançar. Sempre, né? Porque a igreja tem uma missão na Terra inconclusa ainda, né? Nós não concluímos. Ainda não. Então, isso que você está dizendo é uma realidade. Porque lá no começo da história, o Senhor Jesus falou: recebereis a virtude do Espírito Santo para ser testemunhas minhas em Jerusalém, Samaria, Judéia, confins da terra. Então, essa é a missão. E não se faz esse trabalho, a igreja não faz, sem ser no poder do Espírito Santo. Não é? Então, você identificou muito bem que essa é uma característica que nós temos que preservar. E eu imagino que a gente preserva muito, pastor Nilton, através de uma boa doutrina, treinamento de liderança, não é? Mais do que nunca hoje, nós temos que dar uma formação acadêmica para os nossos jovens, na área teológica, para que eles tenham condições de dar continuidade a um legado que você recebeu, passou para frente, que eu recebi também um dia, não é? E nós temos que segurar este legado. Agora, nossa atividade pastoral. Quando se separa alguém para ser pastor, por exemplo, a gente falou cargo de pastor, cargo de evangelista, né? Mas isso é mais um cargo ou é uma função? Eu digo uma frase, eu acho que eu ouvi isso de alguém, eu li em algum livro, que o que dignifica o cargo é o exercício da função. Certo. Você tem um cargo de pastor, mas você não exerce a função pastoral. Você é um evangelista, mas você não exerce a função de evangelista, isso não é nada. Tanto faz ser um membro como um pastor que não produz, um presbítero, um diácono que não atua no seu trabalho, que a nossa igreja sempre ensinou qual é o papel do diácono, do presbítero, do evangelista, do pastor. Sempre se ensina isso desde a escola dominical até chegar aos cursos teológicos, que a nossa igreja avançou muito, e essa nova geração hoje, principalmente, do aperfeiçoamento pastoral e do obreiro nos estudos teológicos. Antigamente, nós não tínhamos
esse privilégio, né? A minha esposa, o bispo Aídes, ela tem o dom de orar para as pessoas serem curadas. E um dia, tem pouco tempo, um testemunho que eu estou dando aqui, eu tinha uma sinusite crônica desde a década de 80. Sofri com isso o tempo todo. Olha um testemunho bonito aí, ó, E de cura. o médico disse, você vai ter que fazer a única saída é a cirurgia. Eu marquei a cirurgia, peguei o risco cirúrgico e a Lídia disse, Neuto, eu vou ungir você. Deus dirigiu para que eu fizesse isso por 3 vezes. Bispo, para Deus me curar totalmente, Ele me deu uma gripe forte e eu expectorei todo tipo de catarro podre que eu tinha na minha cabeça e no pulmão. Estou totalmente curado, não sinto nada, entupimento de narinas, e foi isso pela unção. E às vezes é difícil você, a esposa ungir o esposo, né? Tem aquela timidez, não, o santo de casa não faz milagre. Mas no nosso meio acontece esse milagre mesmo, né? Porque a fé, né? É a fé. Né? Você sabe que a fé é salvadora, né? As pessoas, para ser salvo, tem que ter fé em Jesus. Tem que ter fé. E para ser curado também, diretamente, porque está aí a medicina, tem os médicos, medicação, que é coisa de Deus também, mas o Senhor faz milagre diretamente, como esse testemunho. Você acaba de contar aí uma cura extraordinária. Agora é recente, viu? E Deus usa qualquer um de nós, não Isso, é? usa. Qualquer pessoa que se coloca na condição pode ser um instrumento de Deus. Então, foi bom isso aí que nós estamos falando de identidade da igreja, e para nós essas coisas acontecem em nosso meio mesmo, né? Mas a igreja como um todo, vamos falar da igreja de Cristo mesmo, né? A igreja do Senhor Jesus, ela está no mundo com uma missão de ser luz do mundo e sal da terra. E a igreja sofre influência, né? Ela tem que influenciar, mas ela sofre influência da cultura, ela sofre influência na área educacional, ela sofre influências políticas, porque nós estamos aqui ainda. Na sua experiência, o que é que a igreja tem que fazer para não perder essa identidade de igreja de Cristo, embora militando no mundo, né? O nosso bispo escreveu um livro, Cidadania, não sei se você se lembra, né? Lembro. Cidadania, pés no chão. Isso. Né? Você converte, é a igreja do Senhor, o povo de Deus na terra, tem uma cidadania celestial, mas não deixou de ser um cidadão aqui da terra também. Né? E nós estamos inseridos nesse contexto. Qual é a contribuição que a igreja pode dar para a sociedade e deve dar também? A igreja é um povo celestial vivendo na terra. E tem que dar o testemunho dessa fé cristã. A igreja tem evoluído bastante, tem assimilado a questão política, e acho que isso é importante. Eu, como militar, eu passei a amar o país, respeitar os símbolos nacionais, honrar as autoridades. Então, a igreja ela tem a autoridade, mas a igreja precisa dar o seu testemunho de fé cristã. O cristão, ser cristão em si, só é provado na vida diária. O seu caráter é transformado pelo Espírito Santo, mas o testemunho é dado lá onde você trabalha, lá onde você vive. As pessoas precisam respeitar a fé cristã por causa do testemunho nosso. Eu achava ruim quando falavam da polícia militar por causa de uma atitude de um membro da PM. Então, assim é os crentes. Quando um crente, e principalmente um líder, comete algum tipo de erro e que isso repercute na sociedade, sofre todos os crentes. Essa identidade de fé cristã, de mostrar que é crente sem dizer que é. Viver o evangelho no dia a dia. Isso é que faz com que
as pessoas se apaixonam por Cristo, querem saber qual o segredo de ser crente, sem fazer proselitismo, demonstrando o que Cristo pode fazer, o quanto isso influencia a sociedade, e a sociedade quer hoje, bispo, o senhor sabe, o senhor tem escola, a sociedade está na fila querendo vaga na sua escola, na escola que as igrejas administram, exatamente por causa dessa influência que a igreja produz na sociedade. Pastor Newton, a conversa está muito boa, não é? Ouvir as suas experiências, foi muito valiosa, tem sido valiosa para nós nesse programa, mas nós estamos caminhando para o final. Eu gostaria que você deixasse a sua palavra final, não é? E as suas considerações finais. Parabéns pela sua gestão. Amém. Deus abençoe sua vida e conte comigo ainda aos 76 anos, nasci de novo, segundo um médico falou, por causa de um acidente que eu sofri. Qual o propósito de Deus de um homem de 76 anos nascer de novo? Certamente é para auxiliar na sua gestão eclesiástica como presidente da nossa convenção. A sua capacidade, sua competência, sua fiel dedicação ao reino de Deus, ela é muito importante. Agradeço muito, pastor Nilton, ter atendido o nosso convite para estar aqui e dar essa contribuição, né? Um testemunho pessoal, de vida, de ministério, de um homem que veio lá do interior, né? Lá da roça mesmo, e hoje é um advogado, tem um curso superior, teólogo, e combateu um bom combate dirigindo a igreja, agora está combatendo um bom combate assessorando essa mesma igreja. E, ao finalizar, eu quero lembrar que um dia, Jesus, dirigindo aos seus discípulos, ele falou: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha, o mundo é um sistema maligno, controlado evidentemente por Satanás, e que oprime, desconstrói, traz tristeza. Mas esse sistema foi derrotado por Jesus. Quem está em Cristo não é vencedor, é mais do que vencedor. Agora, o nosso lado, a nossa parte, minha e sua, é ter bom ânimo, é ser ousado, é ter coragem, é acreditar que dias melhores podem chegar da sua vida. O bom ânimo não pode faltar. Uma disposição mental permanente que eu serei vencedor, eu vou triunfar, eu vou superar, com a bênção de Deus. Lá para Josué, o homem que introduziu Israel na terra prometida, Deus falou: tende bom ânimo, tende coragem, e você será um grande vencedor. Se você está passando por alguma aflição, e Jesus falou: no mundo tereis aflições. O Senhor nunca prometeu o céu na terra. Ele prometeu estar conosco todos os dias para nos dar a vitória. Se apegue a Deus, aproxime de Jesus, tenha bom ânimo, que a vitória é certa naqueles que descansam em Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.